dia para orientar um pouquinho para vocês sobre a voz, né? Acho que nós conversamos na última reunião, eu falei para vocês que que eu tinha um pouco a ajudar, né? Vocês, nossos colegas de trabalho, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre voz, né? Saúde vocal. Bom, consegue me ajudar aqui? Eu sou estudante ainda, não os sou formada, mas graças a Deus estou prestes a formar no final desse ano já. Certo? Minha caminhada na fonoaudiologia também, na formação, né, na fonoaudiologia. Então, por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a voz, imagina. Aí a Delma e a Carmen me convidaram para falar um pouquinho para vocês sobre a voz, para que a gente possa usar a voz da melhor maneira possível, né? Você vai botando, por favor? Bom, primeiro vamos entender como nossa voz é produzida, né? A nossa voz, ela é produzida através da laringe, todo o sistema organofuncional, que nós chamamos, né? O que acontece? O nosso ar sai dos pulmões, passa por todo esse caminho, né, nessa região, até sair na boca. Porém, ele passa pelas pregas vocais, que antigamente a gente falava cordas vocais, hoje não se fala mais, né? Se fala prega vocal, que não se trata de uma corda, em si uma prega, né? E elas vibram formando a voz, né? Essa vibração, ela gera um som, né? Que às vezes, dependendo do movimento que a gente faz com a língua, com os lábios, dentes e a forma como está a nossa boca, ela produz o nosso som. Por favor, próximo. Aí eu pus um pequeno videozinho ali para vocês entenderem um pouquinho sobre como vai funcionando o ar entrando. Clica no isso. Para vocês compreenderem um pouquinho, né, o ar entrando, ele deve entrar pelo nariz, né, e sair pela boca e pelo nariz também, e assim movimentar as pregas vocais. Essa é uma prega vocal funcionando. O ar saindo. E produzindo som. O que é importante ali? Os músculos estarem em bom funcionamento e a nossa respiração. São os mais importantes para sair algum tipo de som. Muitas das vezes, eles precisam estar em harmonia. Se eles não estiverem em harmonia, a voz não sai de boa qualidade. Ou seja, se uma pessoa tem alguma lesão na prega vocal, ou se tem alguma dificuldade de respiração, a voz vai sair com dificuldade. Você pode ir para o próximo. Bom, por que é tão importante nós, professores, né? Nós somos profissionais da voz. Ou seja, a voz é o nosso maior instrumento, né? Ele é indispensável para o nosso trabalho. Infelizmente, se a gente não tiver a voz, a gente não consegue dar aulas, explicar, né? A voz carrega também não só a produção em si, né? Mas ela carrega conteúdo, ela carrega mensagem, ela carrega emoção, ela carrega atitude, né? Lição de vida, tudo o que nós resolvemos passar para outra pessoa, né? Às vezes a gente guarda até na memória vozes, situações de lá dos nossos antepassados, né? Dos pais, dos avós, né? As pessoas que marcaram a nossa vida.
Então, esse é um recurso principalmente de acolhimento para o desenvolvimento nosso e do desenvolvimento da criança, né? E é a forma de comunicação que a gente tem entre a criança, dentro da sala de aula, a coordenação, pais e todo o corpo docente, né? Todo o corpo de amigos também. Então, ela é uma fonte de comunicação muito importante com a gente e com o outro, né? Essa é a importância dela. Por isso, cuidar da voz nem sempre é fácil, né, gente? A gente que é professora, eu sei que a última coisa que a gente lembra é da voz. Só que ela é um instrumento o principal instrumento do nosso trabalho, né? Então, assim, infelizmente a gente enfrenta um monte de dificuldades, né? Que não dá para deixar para lá, né? A gente tem que colocar também, falar, poxa vida, e agora, né? O meu instrumento principal, e às vezes a gente nem lembra que ele existe, né? A gente vai usando e vai entregando para Deus, né? Mais ou menos isso. Então, o que falta hoje, que eu percebo, assim, não só na minha vida, acho que da vida de todos os amigos também, falta informação, principalmente de prevenção, né? Que fala, nossa, entrou um N ali, gente, comportamento ali errado, viu? Na hora de digitar eu digitei errado, depois eu corrijo, tá? Mas é com N. Comportamento vocal, ele sofre grandes influências. Quando a gente tem uma personalidade forte, a nossa voz, ela também é alterada. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma personalidade forte, ela vai falar de forma mais firme, mais alta, com um tom mais grave, às vezes, né? As nossas emoções, quando a gente chora, a gente enfraquece a voz, a gente fica trêmula, fora de si. O ambiente, né, quando tá frio ou quando tá calor demais, que resseca também, sofre influência. E a cultura também, né? Que é aquela cultura que quando você vem de outro lugar, por exemplo, de uma outra nação ou de uma outra região do Brasil, que tem mudança, né, da forma de falar também. Sofre esse tipo de influência a voz. O que nos ajuda, afinal, então? Bom, uma condição de saúde geral, né, ela ajuda para um bom funcionamento da voz. De forma, quando a gente fala de saúde, a gente lembra de alimentação saudável, né, e atividade física, né? Falou de atividade física, de alimentação saudável, já está falando de saúde. Com a voz não é diferente. Quando você tem uma boa alimentação, né, uma boa ingestão de água e uma atividade física com a voz, é o que nós precisamos para ter uma voz saudável, tá? Outra estratégia também para a gente ajudar e ter qualidade na voz é, primeiro, dosar o tempo de fala. A gente não pode ficar falando o tempo todo, não porque, possa dar algum problema, não. É para você poupar o seu instrumento, né? E usar ele de forma mais eficaz, mais objetiva. Dosar o tempo de fala, o tom, se é grosso ou se é fino, né? A altura, o volume, e fazer alguns intervalos, né, de repouso de voz, que nós dizemos. Quando a gente fica quietinho, né? Manter-se hidratado, beber água o tempo todo, aos goles, tá? Não precisa ficar bebendo aquele monte de água o tempo todo, assim, não. Você tem que beber goles de água vários momentos do dia, né? Não pode deixar a voz ficar ressecada. Aquecer e desaquecer, essa acho que é a dificuldade mais, assim, da gente, né? Que quando a gente vem para a escola, a gente deve aquecer a voz. E quando a gente vai, a gente tem também que desaquecer a voz. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês alguns exercícios que podem ajudar nessa questão, né? Buscar reduzir os ruídos em sala de aula. Então, por exemplo, a sala está conversando demais. As crianças estão falando tudo. Não dá para você competir. Não tente competir. Existem algumas outras estratégias que a gente deve fazer. Primeiro, estalar os dedos e todo mundo estalando,
pode ajudar, né? Que todo mundo preste atenção e vai olhar, opa, tá acontecendo alguma coisa, tá todo mundo estralando os dedos. Aí isso ajuda. As palmas também, né? Também ajudam. Simplesmente o fato do professor encostar aqui, assim, numa beirada da lousa, em algum lugar, posicionar, parar e aguardar, a criança também percebe. No começo ela vai demorar um pouquinho, mas depois ela vai entendendo que aquilo ali é uma forma de você chamar atenção, né? Eu já tentei fazer essas coisas no quinto C. Já? Mas vai, uma hora dá certo. É um exercício diário. Não sei a sala, mas é um exercício diário. Se você fizer sempre ter a mesma atitude, tornar aquilo ali uma rotina, ele vai entender. Vai chegar uma hora que vai entender. As outras entendem. Vai entender, pode ajudar. E o que pode prejudicar, gente? O que pode trazer prejuízo para a nossa voz? Falar demais quando a gente está doente. Quando a gente está, por exemplo, febril, quando a gente está cansado, com uma noite mal dormida, às vezes com sono, com vários episódios de gripes, resfriado, ambiente que está frio demais, ou está quente demais, ou quando a gente está estressado. Esses momentos aí, eu sei que é quase que impossível, porque a gente vem para a escola todo dia na força, né, gente? Então, muitas das vezes, esses ambientes, uma situação assim pode prejudicar. O que eu mas, de forma geral, o que mais prejudica a gente, que é sério mesmo, é o fumo e o álcool. Quando você fuma e quando você bebe, em exceção, lógico, né? Sem contar aquela forma, né, suave, né, de beber, infelizmente, a gente coloca em problemas sérios e graves da voz, tá? A pessoa que fuma está sempre com tosse, né? Sempre com tosse, é porque envolve a respiração. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a voz, para ela ser formada, ela precisa de uma boa respiração e os músculos estarem em bom funcionamento para a prega vocal ali funcionar. Se não tiver, automaticamente não vai produzir uma voz de qualidade, vai ter outros problemas, né? Como saber se eu tenho problemas de voz? Como que eu sei? Bom, é preciso primeiro força para você falar. Se você precisar de força para você falar, você pode estar desenvolvendo algum problema de voz. Ao final do dia, sua voz está fraca, não consegue falar ou fala com dificuldade, é um problema também. Rouquidão por mais de 15 dias é um problema. Por mais de 15 dias, ou cansaço, né, de falar, também. Dor ou desconforto quando você vai falar, também é. E pigarros constantes e secura na voz. A necessidade de beber água é o tempo todo. Se você não toma água, se você é resistente a tomar água, automaticamente você vai ter algum problema, né? Você vai sofrer alguma lesão na prega vocal, tá? Então, por isso, observar esses sinais que a nossa voz dá, nos ajuda a livrar de vários problemas, né? Agora eu vou dar uma pausa ali nos slides e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui que eu trouxe, né? Uma maquete organofuncional, de funcionamento mesmo da voz. Acho que o professor tem muito isso, né? Que vê o negócio na prática, né? Essa daqui é uma maquete de uma laringe, né? Com o funcionamento da voz, mas diretamente a prega vocal. Isso daqui é uma prega vocal, né? Bem lúdica ali para ficar mais fácil de movimentar. Vocês viram como é o movimento dela? Ela se movimenta assim, né? Abrindo e fechando. Abrindo e fechando, assim, para produzir a voz. Quando a pessoa usa demais, ela bebe, ela fuma, ou tem algum outro tipo de situação no dia a dia que prejudica a voz, infelizmente ela vai lesionar a prega vocal, que é o principal problema dos professores em si, tá? Nós estamos falando de profissional da voz e o professor é um dos que mais, acho que, resiste, né, nessa questão. Ah, Renata, falar demais pode causar
por exemplo, um câncer ou uma doença grave, se eu falar demais? Não. O câncer, gente, ele na prega vocal ou em alguma situação da laringe, ele só é causado por 4 fatores nós consideramos, né? Quando você tem alguma lesão que não é tratada, se a lesão, você tem a lesão e não trata, não cuida, ignora, ela pode evoluir para um câncer, né? Se você tiver. Por cargas genéticas, por exemplo, um familiar lá atrás teve, alguém da família teve, então pode sofrer essa consequência, né? Infelizmente. O uso do álcool ou do etilismo, como eu disse para vocês, que é um fator muito importante, né? E outros fatores ambientais, dependendo do lugar ou da forma como você vive. Problemas respiratórios também? Não. Problemas respiratórios, eles são geralmente ligados ao pulmão mesmo. Então, provavelmente, o que pode lesionar, ter alguma lesão, às vezes no pulmão. Causado também, muitas das vezes, pelo cigarro, tá bom? Pelo fumo. A prega vocal, ela pode ter um nódulo. Para quem não sabe o que é nódulo, aqui tem uma bolinha bem pequenininha aqui, que é o mais comum dos professores. É uma das lesões mais comuns que o professor tem, tá? Assim, ela é cancerígena, ela pode evoluir? Não, se você tratasse, ela não evolui. É lógico, né? Você já não pode relaxar, né? Então, um nódulozinho, o ideal é que... O que ocasionou? O mau funcionamento. Tipo assim, ficou tendo atrito muito tempo a prega vocal ali e causou esse nódulo, tá? Então, ele só evolui se você não cuidar, não tomar os cuidados necessários para a voz. Mas tem o granuloma que é como se fosse uma verruguinha que nasce, às vezes, na prega vocal, né? Nós temos o edema de Henke, que é quando a prega vocal inteira, ela fica inchada, dificultando esse movimento dela, né? Que ela é um músculo. Tem também a leucoplasia, que no caso é o câncer, né? Que é uma espécie de um tumorzinho que nasce nessa região também da prega vocal, que pode acontecer. E as úlceras, né? Que também é uma espécie de uma lesão formada pelo atrito também, sabe? Mas um atrito em grande quantidade. Então, assim, quando é um atrito só de uma lateral na prega vocal, ela pode ocasionar um nódulo. Mas quando é numa porção grande da prega vocal, ela pode evoluir para uma úlcera, tá bom? E aqui são os pólipozinhos que ficam em toda essa região. Pode ir, depois vocês podem ver, pode tocar, tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem. Na quadra, eu aprendi com o tempo utilizar o diafragma para expandir o ar. Certo. Né? Uhum. E como eu tenho minha voz é rouca, eu utilizo muito na quadra. O pessoal fala assim, você consegue falar tão alto assim na quadra e não te prejudica? Eu uso muito o diafragma para respirar. Para colocar o ar para fora, né? Na hora de falar com os estudantes na quadra. Isso ajuda. Então, você está esforçando, você está forçando. Não, eu utilizo o diafragma, né? Eu sou capoeirista, e na roda de capoeira, a gente canta muito, na roda, eu utilizo mais essa expansão de ar para não forçar tanto essa região. Então, de uma certa forma, você forçou a prega vocal. Não importa se a respiração vem vindo em grande quantidade, impulsionada pelo diafragma, não importa. Ela vai passar pela prega vocal, e pode lesionar. Por isso que, assim, você falou, não importa a forma, a intensidade, tudo. O ideal é você falar de forma objetiva, clara, né? Frases curtas. Exato. E tomar água, né? Hidratar sempre. E ter essas pausas na respiração. Não, isso aí eu faço. É mais na hora de, para evitar de forçar muito essa região, né, forçar a voz, eu trabalho mais o diafragma, os intercostais,
que auxiliam na respiração. Aham. Né? Não sei se... Então, ajuda pra você. Eu acho que você acaba se sentindo bem com essa situação que já é uma coisa rotineira pra você. Ah, sim. Mas a produção da voz mesmo, se você fala em alto tom, lá, mesmo usando, você pode prejudicar. Inclusive, na nossa sim. educação física, nesse último concurso, Ah. foi o único cargo que exigiu a audiometria e a fonoaudiologia. Vocal, né? Então, às vezes, o que acontece? Muitos professores falam alto porque talvez não ouvem, não escutam bem. Então, por isso que é tão importante o professor fazer a audiometria, né? Tanto Sim. tonal quanto vocal. Porque a informação precisa chegar direitinho no cérebro para ela falar Isso. num tom natural, sem forçar nada do corpo. O ideal é não forçar Quando nada. a gente fala de falar alto na quadra, então, por exemplo, uma quadra ideal, ela tem 40 por 20. Certo. E às vezes você está aqui É com uma grande, menina né, 40 espaço. metros longe de você. Aham. Você precisa dar o comando para ele. É. Né? Você precisa dar o comando para os estudantes que estão espalhados. Sim. E não dá para falar, olha, Normal, né? normal, como estou falando Então, aqui. a dica nesse caso é você dar algumas orientações em sala antes de sair. Não, a gente faz. Acho que quando você dá a orientação dentro da sala, lá você não precisa ficar se matando, né? E assim, o professor aberto acaba expandindo mais a voz, O né? comando na sala, explica a atividade e durante a prática a gente Precisa também fazer algumas intervenções, né? E isso. algumas dessas intervenções exigem da gente um tom mais alto Mais da alto, voz. é. E a questão é como você estava falando, Mas- né? Passa por emoções, Isso, por atitudes, isso. aquilo outros, que muitas vezes a gente não controla, Isso. não se dá. Aí, pelo que você está falando, é uma questão de apropriação, de Isso. ajuste de técnica, Isso. de entendimento desse processo do cuidado da Isso voz para mesmo. poder agir de Isso. uma maneira mais efetiva. Exatamente. É uma coisa que eu Vai, faço, eu não assim, acho por que mais isso que a gente seja tenha todos esses cuidados, vai ter um momento ou outro que você vai esquecer e vai dar aquele gritão, aquela coisa. Só que isso não pode se tornar uma rotina. Isso não pode se tornar uma rotina. Porque às vezes uma atitude de um professor falar alto, gritar ou coisa assim, o tempo todo, além de tornar cansativo, a criança, gente, ela reproduz. Ela troca, né? Tipo assim, você gritou aqui, eu grito aqui também, tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, eu vou dar algumas dicas para vocês que vai ajudar também nessa questão. E o professor de educação física usa muito o apito também, né? A respiração tem que estar, ó, 10 aí com o professor, porque... E assim, pode usar o apito? Pode usar. Desde que não seja em volume tão alto e não tão frequente, né? O que se pede é que você use o apito sim em determinadas situações, porém não com tanta força, até porque senão você também pode lesionar. Isso eu estou falando mais de vocês, viu, gente? A gente fala da nossa apropriação mesmo. Quando você usa o apito com grande intensidade, se você não tiver um pulmão bem, né, livre, preservado, livre de qualquer tipo de lesão, você pode lesionar também a prega vocal nessa hora, com a respiração. Assim, ó, cuidado com o Fox 40. Cuidado com o Fox 40. Fox 40 te deixa surdo. Você nem faz muita audiometria. Ai, tá vendo? Então por isso, porque às vezes não é só a criança que prejudica, você também se prejudica, porque automaticamente quando você usa o apito em grande quantidade, você também corre risco de estourar o tímpano, tá bom? Hoje em dia tem até aqueles apitos eletrônicos também, que ajuda bastante. Olha, tá vendo? Já existe um movimento, né, um entendimento na área da educação física, o Victor, né, também, né, de se diminuir cada vez mais essa questão do apito. Isso. Inclusive, O ideal o é se diminuir. Só que assim, saber às usar. vezes o professor precisa saber, né? Tem a técnica para saber usar na hora certa.
voz mais baixa, precisa usar um dente. Ou já controlou a separação. Aquilo não tem problema. Não, então, a sua voz, se ela estiver preservada, ela não tiver nenhum tipo de lesão. Não, para quem usa o RED. Usa o RED. Eles fone com... Ah, tá. Não, vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre eles, tá vendo? Agora, quais são as dicas para manter uma voz saudável? Primeiro, desenvolva uma escuta diferenciada, né? Quando você presta atenção na sua voz e na voz dos seus amigos. Então, por exemplo, às vezes a gente não consegue perceber a nossa voz, porque às vezes a gente tem algum problema auditivo ou algo do tipo, e o colega do lado consegue. Então, é importante você haver essa troca, né? Ouvir o amigo, ouvir os questionamentos, orientar. Por mais que, às vezes, a pessoa não consiga perceber a altura, o volume, ou a rouquidão, ou algo do tipo, é bom que a gente saiba orientar, né? Procurar reduzir a força e o tom que você fala, né? Uma outra técnica também. Buscar respeitar corretamente seus horários de alimentação, porque, como eu disse, ter uma alimentação saudável, ter um momento de descanso da voz, né? Lembre-se de hidratar e reduzir o atrito entre as pregas vocais, né? E para aliviar a voz cansada, fale devagar, articule bem as palavras e module sua voz, né? O que é modular, né? Abaixo. Isso. Em casa. Você não tá na escola, Esses mecanismos ajudam, por exemplo, a evitar um desgaste da prega vocal. Uma boa comunicação. Agora a gente fala um pouquinho sobre a comunicação, porque voz, quando a gente fala em voz, em fala, a gente fala em comunicação também. Então, qual é a dica? Seja objetivo. Use frases curtas, principalmente com a criança, direta e evita longos períodos de fala. Não é bom nem para a gente, nem para o ouvinte. A pessoa, a criança que está ouvindo do outro lado, ela não consegue fixar muito tempo com a fala. Então, assim, precisa haver algumas pausas, precisa haver algumas hesitações, né? Para que a pessoa que está ouvindo, ela dê essas pequenas paradas, aquele pequeno tempo para processar. Para outra criança, né, e todos que estão na sala poder processar a informação. Certifique-se de que todos os alunos estão prestando atenção e compreendendo a mensagem. Quando você fala com contato visual, você ajuda a ter mais comunicação. Então, por exemplo, mesmo que às vezes ele não dê ouvido à sua voz, se você falar olhando nos olhos dele, ele vai entender de alguma forma essa informação, nem que seja por contato visual. Não fale voltado para a lousa. O professor tem muito isso aqui, né? Fala, gente, então, é para escrever. Não, a gente tem que fazer esse contato. É sempre importante você olhar de frente para a criança e fazer esse contato visual. Torne sua comunicação interessante. Ninguém gosta das coisas maçantes, ficar repetindo a mesma coisa, tudo, né? Então, assim, é interessante você falar, contar, colocar algumas situações da sua vida, ou criar, né? Que a gente é cheio dessas, né? A gente gosta de criar as histórias. Isso ajuda tanto na nossa dicção, na nossa informação, a comunicação que a gente vai fazer com o outro, né? Permita que os alunos façam perguntas e participem ativamente da aula, né? Na verdade. Quando a gente fala, a gente tem o hábito, eu falo por mim, gente, porque a gente sabe que a gente é professora, sabe como que é. A gente dispara a falar e a gente esquece de dar aquela pausa para a criança processar a informação e devolver, como uma batata quente, né? Você fala, joga um estímulo, a criança devolve. Ela vai falar também, ela tem que ter um tempo para ela devolver a informação e assim ter essa comunicação de forma efetiva, né?
Pode Ô, Renata, eu desenvolvi essa estratégia de pausa meio que naturalmente. Que quando eu entrei na educação, eu comecei a perceber que quando eu passava com o lousa, isso mais assim no Fundamental 2, né? Sim. Os alunos, a tendência é que eles ficavam assim, mais quietos, porque eles estavam copiando e tal. Sim. Só que o que eu fazia? Às vezes eu ia, tinha um determinado conteúdo, então eu passava um lado, preenchia um lado da lousa e depois o outro. Aí esperava eles copiarem. E aí depois eu explicava, interagir e tal. Então eu ficava muito tempo falando. Sim. Aí com o tempo eu falei, não, acho que é melhor eu passar primeiro uma parte. Isso. Aí depois eu interajo, explico, tal, depois vou para a segunda parte. Aí nessa eu paro de falar um pouco, porque senão eu falo continuamente, eu explico os dois lá sem parar. Sim, e essa é a estratégia, né? Você dar pausas assim e falar um pouquinho de cada vez. Aí ele vai processar a informação de forma mais efetiva, né? A gente deve, dentro da sala, mover-se naturalmente. Não é ficar o tempo todo para lá, você tem que tomar cuidado para não ficar indo, voltando, porque às vezes a gente tem esse hábito também, né? Tá falando com a turma ali, você vai para lá. Tá falando para cá, você vem para cá. Você deve mover, sim, na sala. É importante mover. Só que mover de forma natural. Aproxima, volta, anda para um lado, para o outro. Isso tudo ajuda também, tá? Usar gestos também ajuda na comunicação, acrescenta informação, né? Destaca ideias e palavras. Por exemplo, alguma palavra que vocês percebam que a criança não entendeu, ressaltar essa palavra, um tom diferente, fazer gestos que ela ouça, que ela entenda, que ela processe de alguma forma aquilo ali, né? Não sei se vocês já perceberam isso em sala, mas quando a gente fala dessa forma, a criança até reproduz, até igual, né? Do jeito que você fala, ela vai lá e reproduz. Contudo, tome cuidado para não exagerar nos movimentos, nos gestos e na voz, tá? Falar demais da câncer, essa é uma pergunta que muitos professores falam, né? Eu acho que a gente já comentou lá atrás. Nenhuma pesquisa até hoje comprovou que falar mais possa desenvolver câncer. Os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer são só principalmente o fumo, o álcool, condições genéticas, que quando a gente nasce já naquela situação, que tem algum problema anterior, familiar, e condições ambientais. Tudo que irrita os tecidos da nossa voz, de todo o nosso sistema fonoarticulatório, se ele não for tratado, ele pode desenvolver o câncer, caso você tenha alguma dessas outras situações ali juntas, né? Agora é um teste. E aí, como anda a nossa voz, né? Agora, eu fiz assim, eu trouxe para vocês aqui um pequeno testezinho. Se vocês tiverem uma caneta e puderem fazer, é que quando a gente vai no fonoaudiólogo, no médico, vocês sabem que o profissional que cuida, por exemplo, da voz, o profissional que cuida da voz, da nossa fala. Tem alguém que não tem caneta? Oi? Antes de eu recolher os testes, eu vou colocar o resultado, né, o que seria, o que pode estar acontecendo, para que vocês mesmos façam uma análise da sua voz mesmo, né? E aí você vai ver se a sua voz está de qualidade ou não, tá? Pode pronto. Bom, se você, dependendo, agora quero que vocês contem quantos sims você marcou. Quantos sims aí? Então, olha só. Se você marcou em torno, professores brasileiros, de modo geral, eles apresentam 3,7 sinais e sintomas
desses que foram apresentados aí. Então, ou seja, se você marcou 3 ou mais de 3, né, aproximadamente 4 por aí, então é muito comum de professor. Já os professores que apresentam alguma alteração, até 3, então, ok, está considerável como normal. Acima de 3, por exemplo, 6 ou mais sintomas, é considerado já prejudicial. Você está com a sua voz com problemas na voz, tá? Então, caso você tenha apresentado um alto número de sinais, fique atento. Você pode estar em risco de desenvolver algum problema vocal. Por isso é importante vocês estarem em tratamento e cuidado. Aí acende aquela alerta, né, assim, na cabecinha da gente. Aí o que a gente deve fazer? Percebeu que tem... Renato, eu marquei 6 aqui que eu tenho dificuldade. Que eu sinto que eu tenho dificuldade. Você marcou em torno de um 6 que tem dificuldade ali, você pode estar desenvolvendo. Então, o ideal é você procurar um médico. O médico que trata, né, da voz é o otorrino. O otorrino, gente, ele é um profissional habilitado para dar remédio, realizar alguns exames, né, tudo. Depois que ele deu o remédio, o fonoaudiólogo, ele habilita. Ou seja, quando o músculo, a área muscular, a área toda que estiver... Desculpa, gente. Falhou. Não falhou, não. Estiver tratada, quando todo o músculo, toda a função estiver tratada, aí o fonoaudiólogo vai lá e habilita a pessoa a voltar a falar ou ter uma voz de qualidade, tá bom? Então, assim, o fonoaudiólogo, ele não vai passar remédio nenhum. E eu vou falar pra vocês, não existe remédio pra voz em si. Gente, não existe. O que existe, na verdade, é um tratamento para ajudar nos músculos, né, que envolvem ali a produção da voz. Mas, assim, não existe um remédio. Ai, Renata, eu chupo bala de hortelã, ou eu chupo... Porque às vezes a gente bala de linha de gengibre. A professora adora, né? A gente adora. Eu já chupei muito, gente, achando nem digo, porque eu também aprendi, né? Não funciona, gente. Infelizmente, a bala de gengibre, de hortelã, essas coisas, gente, elas anestesiam. O que funciona é a maçã, é a famosa maçã do Então, professor. vamos lá da maçã, vamos falar da maçã. Eu ia falar da maçã também. Ó, a bala de gengibre, de hortelã, ela funciona como anestésico. Então, ela anestesia por um prazo curto ali. Mas depois vai voltar tudo de novo. E o ideal, na verdade, é até a redução do açúcar. O açúcar que tem na balinha, ele prejudica, tá? Principalmente prejudica. Ele tira, principalmente, a lubrificação da prega vocal, né? Porque aquele melado do açúcar, ele fica ali e causa um esforço maior da prega vocal para produzir a voz. Então, o ideal é não usar a balinha. É a famosa água. A maçã, até o mundo falou da maçã e falaram maçã, que a maçã não tem jeito, né, gente? Todo mundo fala, maçã é bom, maçã é bom. Gente, toda alimentação saudável é boa, não é só a maçã. Toda alimentação saudável. Então, assim, comer frutas, verduras, ter uma alimentação de qualidade é bom. A maçã, ela ganhou essa fama, né, tudo por ela ter essa espessura mais grossa, e lá no passado acreditava-se que a maçã trazia esse benefício. Mas não é só a maçã traz o benefício, lógico. Ela traz, porque ela tem uma alimentação saudável. Quem come maçã, quem come frutas, tem uma alimentação saudável, automaticamente vai ter qualidade na voz. Mas, qualquer outra fruta que você ingerir, ela vai ter um benefício. Então vai ser bom. Então, alimentos, evitar a única coisa, a única regra, a única indicação é que evite alimentos muito cítricos, né? Que pode provocar algum tipo de
lesão ou alergia, algum processo alérgico na voz mesmo. Aí é outra questão, tá bom? Não tem nada a ver com a alimentação. Mas a maçã em si, ela é boa, ok, mas como uma alimentação saudável. Não que ela vai fazer milagres, viu, gente? Pode falar. Na música a gente usa muito o alongamento dessa parte. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, mas a Delma disse que ela pediu uma pausa, né? A loja fez o teste para a gente tomar um café e depois a gente volta. E eu vou falar sobre os exercícios e como a gente pode fazer para ajudar, tá bom? Não pode deixar as coisas aqui, ó, isso é para tranquilizar, né, o coraçãozinho de vocês também. Que a maioria dos pólipos ou nódulos que a gente tem, no caso de professores e outros profissionais da voz, são benignos, tá? E não causam, né, problemas futuros. A maioria. Isso não quer dizer que são todos, mas por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar atento, viu? Tem que sempre acender alerta. Independente se é benigno ou não, a gente tem que ficar em alerta, tá bom? Mas a maioria é benigno, tá bom? É uma estatística do professor confirma essa estatística em vários materiais que eu pesquisei, tá bom? Outra coisa também que uma outra colega perguntou para mim no intervalo, que deve pode ser uma dúvida de outros. Água gelada. Beber água gelada pode dar alguma irritação na prega vocal, dificuldade? Não, gente, isso é mito. Não, você pode beber água gelada normal. Só que assim, desde criança, algumas pessoas podem ter alguma resistência ao quente ou frio, dependendo da sua condição física. Então, assim, às vezes teve muita inflamação quando era criança, muitos problemas de garganta, de asma respiratória. Isso pode ter, de alguma forma, influenciado ao longo do tempo que quando uma pessoa bebe uma água gelada, pode ser que fosse nada, mas eu tenho. Toda vez que eu bebo água gelada, na garganta eu perco a voz, eu fico rouca, ou algo do tipo. Não, na prega vocal não tem, tá, gente? Isso não tem influência. Porém, se a pessoa teve resistência enquanto criança, ao longo de uma vida, sempre teve problemas, então, muitas das vezes, pode afetar. Mas por causa desse fator, não pelo fato de beber água gelada. Então, podem beber água gelada. Dito isso, já pode arrumar o bebedouro. Pode arrumar. Já tá nos planos. Tá nos planos. Já tinha comprado o bebedouro. Ela pode ocasionar alguma coisa também na voz? Pode. Gente, essa é uma coisa assim, até foi tema queria que fosse tema do meu TCC, né, desse ano. Era exatamente sobre a paralisação da prega vocal, né? Muitas pessoas, inclusive nós também da nossa profissão, a gente acaba desenvolvendo, né, problemas com tireoide, principalmente a mulher, né? Problemas como tireoide. E na maioria dos casos é preciso fazer uma cirurgia, né, para ressecção, ou parcial ou total, né? Tirar ou tudo ou só uma parte. Então, o que acontece? Quando os médicos vão fazer todo o processo da cirurgia em si, ele mexe nos nervos, ele mexe no espaço todo ali, no modo geral. Aquilo ali dá uma desconfigurada em toda a nossa voz. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas não sabem, que às vezes os médicos não informam, dentro de um consultório, que a pessoa pode entrar para fazer uma cirurgia de tireoide e sair sem conseguir falar. E eu tive uma colega que, por exemplo, recentemente me procurou, desesperada, eu não sei falar, não consigo, porque fez uma cirurgia da tireoide. Ela tirou total. Ela fez a cirurgia da tireoide, tireoidectomia total. Mas o que aconteceu? Ele mexe tudo, ele vai perder a voz, só que isso é temporário, não é para sempre. Só que aquilo, gente, para um professor é desesperador. Eu vi pelos olhos da minha amiga, que ela fez essa cirurgia, o médico não falou nada para ela, deitou lá, fez a cirurgia. Quando ela saiu, que ela não voltou de toda a anestesia, que ela não conseguiu falar, gente, ela chorava.
porque ela falou assim, Renata, eu não consigo comunicar com meu filho, eu tô chorando, eu tô desesperada porque eu não consigo falar, eu não consigo fazer, tomar água, né? Tomar água, ela falou, eu não consigo alimentar, eu não consigo, ficou desesperada, porque é todo o canal, né? Aqui, então, ela se desesperou. Aí eu falei pra ela, calma, que dá pra voltar, vai voltar. Só depende de um tempo. Às vezes tem pessoas que voltam de forma mais rápida, entre uns 3 meses, no máximo, voltam. Outras que levam, às vezes, um tempo um pouco maior. Mas até os 6, mais ou menos, eu esperava, tá? Geralmente, a prega vocal, quando eles mexem em algum lado da tireoide, eles mexem no nervo, né? E às vezes é de um lado só, às vezes não é dos 2 lados da prega vocal. Então, às vezes, de um lado a prega vocal está funcionando normal, mas do outro não, ela está paralisada. Então, assim, ela vai precisar de uma reabilitação. De fazer um treinamento fonoaudiológico, com exercícios diários, exercício primeiro que trabalha a respiração, para passar, porque a pessoa, a gente acostumou, você come a vida inteira, você não tem essa preocupação. Mas quando a gente vai engolir, a gente para de respirar. Por alguns segundos, alguns minutinhos ali, a gente para de respirar. Então você engole a comida, naquele momento você parou de respirar. Só que quando uma pessoa está com uma prega vocal paralisada e a outra em bom funcionamento, corre risco até de broncoaspirar. Então, assim, é muito, muito complicado, perigoso mesmo. Então tem que fazer acompanhamento mesmo, viu? Então, assim, se algum momento na vida de vocês, se tiverem que fazer alguma cirurgia de tireoide, né, ou algo do tipo, tanto parcial quanto total, não se desespere caso você não volte a falar no imediato. Vai precisar fazer, sim, um tratamento, um exercício, um tratamento com fonoaudiólogo para reabilitar sua voz, reabilitar a outra prega vocal, que a outra prega vocal ela precisa voltar a funcionar. Por isso, tem que passar, né, tem que ter todos os exames, tudo bonitinho, apresentar todo o exame para o fonoaudiólogo. Algumas técnicas novas agora são bem mais evoluídas nessa questão, né? Hoje em dia tem muitos tratamentos a laser, né? Que vai ser se Deus quiser, o ano que vem eu quero fazer essa pós-graduação, né? Essa especialização em tratamentos a laser, que têm sido muito eficazes nesses tratamentos, né? Que eles cicatrizam de forma mais rápida, né? Então, assim, se fizer um tratamento a laser, o negócio potencializa. Se não fizer, vai levar um tempinho maior, mas vai reabilitar, vai voltar a falar, tá bom? Então não precisa ficar desesperado que volta a falar sim, tá bom? É só temporário. Algumas pessoas que tiveram Covid agora, né? Acho que a profissão fonoaudiólogo ficou conhecida mesmo agora no Covid, né? Porque muita gente acho que nem conhecia. O que seria a fonoaudiologia, né? Porque muitas pessoas entraram em coma, né? Devido à Covid. E o coma levou, por exemplo, à intubação. E a intubação, o tubo que eles usam, passa por todo esse canal. E quando a pessoa volta, ela ficou às vezes dias, né, com aquilo ali e tudo, ela volta, ela também precisa fazer reabilitação da voz para voltar a falar. Porque não sei se vocês tiveram convívio com alguém que foi entubado, voltou e não conseguia falar. Teve que passar por todo um processo para voltar, tá bom? Então esse volta, tá bom, gente? Isso é bom, essa é a notícia boa. Volta a falar, pode ficar tranquilo, só precisa de exercitar, precisa de ter vontade, precisa de ter treino, que é igual ir pra academia, né, gente? Às vezes a gente vai na força do ódio, mas tem que ir, né? Tem jeito, né? E outra coisa, também, alguém me perguntou sobre água gelada, exercícios vocais. Os exercícios a gente vai passar agora. Bom, vamos lá então, né? Se eu lembrar depois a gente fala. Se vocês lembrarem de alguma coisa que eu puder responder, eu tô aí, tá? Oi? Renata, né? Quando a gente tá com a voz normal e daqui a pouco você perde a voz, você tá gripado, sem tá nada. Falha, do nada. Então, que nem eu, às vezes eu durmo e acordo sem voz. Sério? Então, Já tem que aconteceu investigar, várias por vezes. exemplo, o que está causando. Aí tem que ter toda uma investigação. Por exemplo, às vezes é emocional,
Porque às vezes você passou, às vezes no sonho mesmo, às vezes num pesadelo, ou no ronco. Tem que verificar também como está a sua saúde, né, do sono. O ronco também, muitas das vezes, ou às vezes algum problema intestinal. Ah, gente, algum problema intestinal pode causar dificuldade da voz? Pode. Principalmente quem tem problemas com refluxo, né? Então, quando volta o suco gástrico, imediatamente a voz sente. Então, a pessoa fica rouca, fica sério. O que é o indicado? Tomar água. A água que vai amenizar. E evitar os doces. Nessas questões, principalmente refluxo, para quem tem refluxo, evitar comer até fazer uma dieta de umas 3 horas antes de deitar, né? Deitar, posicionar sempre o corpo mais elevado, né? A postura da cabeça um pouco mais elevada para não correr o risco de voltar. E evitar se alimentar em grande quantidade também. Então, essas 3 à noite, é evitar comer alimentos leves, né? Também à noite não dá. Evitar alimentos muito pesados à noite, dar um intervalo de 3 horas até dormir, né? E principalmente ingerir água antes, bem antes, assim, para o alimento ficar bem posicionado no estômago, tá? Porque o refluxo ele volta, o suco gástrico ele é ácido demais, então ele prejudica a prega vocal. Às vezes tem que ver como que tá a qualidade do seu sono, tem que ver se você tem refluxo, algum outro problema você tem. Então, isso pode prejudicar. Às vezes você teve o refluxo e nem você percebeu que você estava dormindo. E aí acorda sem a voz e só percebe depois, tá bom? A última vez que eu tive, porque uns 2 meses atrás, eu fiquei uma semana assim. Aí vinha aí, às vezes começava a sair um pouquinho, daqui a pouco travava de novo. Então, aí eu fiquei, nossa, muito ruim. Beba água, viu? Quando acontecer isso, melhor coisa é cortar doces, evita doces, viu, gente? Qualquer problema, por exemplo, rouquidão, tosse, esse excesso, evita, e cigarros também, né? Às vezes a secreção fica parada também ali. Evita doces e bebe água, bastante água. Água que vai lubrificar e vai tirar todo tipo de doce. Oi? Não tem efetividade. A água sim, o chá, ele não tem. Ele funciona muitas das vezes como uma terapia fitoterápica, né? Que a gente é terapêutica, mas assim, para o funcionamento dos músculos, ele vai ajudar. E de uma certa forma ela vai ajudar indiretamente. Ela até ajuda, mas indiretamente, sabe? Não diretamente ali na prega vocal, mas o músculo ali vai estar bem para seguir um bom funcionamento, tá? As plantas, gente, medicinais, os tipos de produtos que a gente usa, por exemplo, né? O própolis, o mel, tudo. Na verdade, que nem o mel e o própolis, ele é muito doce e esse doce, ele vai exigir um esforço maior da prega vocal. E isso não é legal, infelizmente, sabe? Mas assim, o própolis em si, como ele não é composto com muito açúcar nesse caso aí, ele pode manter um bom funcionamento no sentido de você ter uma, como fala, que a gente fala, melhorar o sistema imunológico. Isso, imunológico, isso. Né? O sistema imunológico. Isso, ele ele não vai ter efetividade na prega vocal, mas o sistema imunológico vai melhorar, automaticamente vai dar uma forcinha ali indireta para ela. Mas pode trazer algum benefício também, mas é bem simbólico, tá bom? Fico imaginando, você vai falando, a gente começa a imaginar algumas coisas, né? Às vezes se coloca numa situação de prega vocal, aí vem o chocolate dele. Vem chocolate, exatamente. Aí pensa você na quadra gritando, depois vai comer um chocolate. Da guarda. Vai mostrar bem assim, olha. Por isso que quando tem aí você fala, nossa, minha voz tá ruim, mas não é muito abaixo. É isso aí mesmo.
quando a gente mantém uma boa alimentação, a gente ajuda em todos os outros sentidos, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer exercício? Vamos para os exercícios agora, né? O que é importante, por exemplo, para a gente ter esse cuidado na voz enquanto nós, professores, saímos da nossa casa, às vezes atrasado, né? Correndo bem. Dentro do carro, a dica é a seguinte: quando a gente está dentro do carro, né? Ou para algum lugar que a gente esteja vindo, de um fonezinho de ouvido, baixe uma música. Primeira coisa, baixe uma música, que a música faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, né? Nossa mente, tranquiliza. Uma música calma, tranquilizante, bem assim, bem, né? Assim, paz e amor, bem light. Quando você levantar, antes que você, como a gente vai usar a voz em excesso, ideal é a gente primeiro levantar e fazer um alongamentozinho do nosso, toda a região aqui, ó, da cabeça e do pescoço. Então, por exemplo, a gente pode levantar e fazer aquele alongamentozinho básico. Uma musiquinha de fundo.